entender o teu querer, entender o teu falar, entender o teu agir, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, usa, Pai, cada um aqui de acordo com a tua vontade, Papai. Usa cada um aqui de acordo com os seus dons, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que nós possamos nessa noite, Papai, fazer aquele culto agradável aos teus olhos, Papai. Um culto agradável ao teu coração, Jesus. E que o nosso louvor e a nossa adoração chegue até o trono da tua graça, Pai, como um cheiro suave. Mais uma vez eu peço ao Senhor, Pai, toma direção deste culto, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de eu a palavra, eu gostaria de louvar. Amém? Eu gostaria que você saísse do seu lugar e cumprimentasse seu irmão. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Gostaria que os irmãos abrissem as mãos comigo
Aleluia. Bom é render graças ao Senhor, é cantar louvores a teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia, durante as noites a tua fidelidade. Com instrumento de 10 cordas, com saltério, com solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras. Os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende, e o estulto não recebe isso. Ainda que o ímpio brota como erva, e florescerão todos os que praticam a iniquidade. Nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o boi selvagem. Derrama sobre mim um óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam. E os meus ouvidos satisfazem como o ouvido dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos árvores do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, e Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Aleluia. O título desse salmo é Hino de Gratidão a Deus. Só que eu queria fazer uma pequena reflexão, um pouco distorcido do que eu acabei, não distorcido, mas lembrando o porquê que eu li esse salmo de Deus. Vou fazer uma pequena ilustração. Existia um jovem que ele conheceu a Jesus, ele começou a frequentar a igreja. E ele amava os cultos, ele adorava os louvores, adorava a palavra, e ele se sentia alegre de estar na casa do Senhor. Só que foi passando um mês, foi passando 2 meses, foi passando 3 meses, ele já não sentia mais aquele amor, aquela ardência de quando ele conheceu a Jesus, ou de quando ele foi para a igreja pela primeira vez. E se passaram 6 meses, ele falou assim: eu não quero ir para a igreja mais não. Não está a mesma coisa, o louvor não está a mesma coisa, a palavra não está a mesma coisa. Eu vou mudar de igreja, eu vou para outra igreja. E ele chegou na outra igreja e era tudo diferente. O louvor já estava mais alegre, a palavra já estava diferente e os olhos dele se enchiam. E foi passando o tempo, ele começou, a palavra já não está do mesmo jeito, os louvores já não estão do mesmo jeito. Eu acho que eu vou mudar de igreja. E ele mudou de igreja novamente. E o porquê que eu estou falando dessa ilustração hoje? Porque muitas das vezes nós somos assim. No versículo 13 está escrito assim: plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Quando nós estamos plantados na casa do Senhor, mesmo quando muitas vezes a gente não entende a palavra, ou a gente acha que aquela palavra não é para nós, ou quando o louvor não é tão animado como que foi quando você está plantado na casa do Senhor, você vai levar algo daquele culto, você vai levar algo para a sua casa. Aquele culto, de alguma maneira, aquele culto de domingo, aquele culto de quinta-feira, ele vai levar você a querer estar na casa do Senhor, a querer falar assim: hoje o culto não foi tão animado, mas eu vou criar expectativas para que o próximo culto eu esteja lá com mais vontade, com mais desejo, e não tratar a casa do Senhor como se fosse uma casa de aluguel. Essa casa hoje está boa, eu vou morar nela, quando essa casa já não está mais fazendo aquilo que prometeu no princípio, você mudar. E muitas vezes já tratamos Jesus assim. Quando o culto está alegre, quando a casa está cheia, quando o louvor fala no nosso coração, a gente se sente feliz. Isso é de nós, ser humano. Nós preferimos um culto mais alegre, um culto que a gente sente a presença de Deus de verdade. Hoje o culto foi tão bom, hoje o culto foi tão maravilhoso. Só que existe também aquele culto onde a palavra é mais mansa, existe aquele louvor que nem sempre vai falar ao seu coração, mas que você esteja plantado na casa do Senhor, com desejo, com vontade, que o inimigo que ele não possa colocar no seu coração o desejo dele, o desejo de que você ache a mesmice de estar na casa do Senhor, que ele tire de você a alegria de estar na casa do Senhor, que ele tire de você a alegria de louvar ao Senhor, que ele tire, não deixe o inimigo de você o desejo de
estou alegre porque eu vou estar na casa do Senhor. Eu estou alegre porque eu vou estar em comunhão com os meus irmãos. Não deixe com que a sua vida com Deus seja só momentânea. A gente já viu, a gente tem muitos exemplos de pessoas, assim como eu acabei de contar essa ilustração, de pessoas que são assim, que está tudo bem, enquanto você está conhecendo Jesus e as coisas são alegres, as coisas são mais gostosas, é novidade, você fica com aquela vontade de estar mais perto de Jesus, você fica com vontade de falar assim, não, eu vou chegar e Jesus vai falar comigo, porque quando a gente aceita Jesus, quando a gente conhece Jesus pela primeira vez, é gostoso de estar ali, você sente vontade, fica doido para chegar ao dia de culto, eu quero lá, eu quero escutar, eu quero lá ver o louvor, mas que você esteja aqui não só por conta da palavra, não só por conta do louvor, mas porque o dom da nossa vida está aqui. Vem adorar a Deus de todo o teu coração, vem adorar a Deus de toda a tua essência, de toda a tua vontade, que Jesus seja soberano em nossas vidas, que Jesus seja soberano na nossa caminhada, que ao chegar na casa do Senhor nós possamos nos sentir alegres por ter a certeza que nós vamos estar aqui para louvá-lo, para agradecê-lo, porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Nós possamos deixar de lado tudo aquilo que tem tentado nos afastar de Deus, que nós possamos deixar de lado tudo aquilo que vem nos atrapalhar a viver em comunhão, a viver com Jesus, a estar feliz por estar na casa do Senhor. Que nós possamos estar alegres todos os dias. Que nós possamos buscar essa alegria que só o Senhor pode nos dar. De ter o compromisso de estar aqui, louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, independente da quantidade de pessoas, independente de quem vai louvar, de quem vai pregar, de quem vai trazer a vida, de quem vai ministrar a palavra, mas que nós possamos estar aqui de verdade, porque nós estamos aqui para glorificá-lo, para exaltá-lo, para honrar aquele que nos deu a vida, aquele que morreu por nós naquela cruz. Então que essa palavra, que essa reflexão possa fazer parte da nossa vida e que nós possamos florescer na casa do Senhor, que nós possamos, assim como nós somos plantados na Igreja Metodista Espiritual, nós possamos florescer aqui e sentir cada vez mais desejo e vontade de estar na casa do Senhor. Não só por estar, não venha por obrigação, venha por amor, venha para oferecer o seu melhor para Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos vejam comigo do primeiro amor. Não quero que se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu perfume, viver essência, ver a vida te curar. Senhor, eu quero que meus olhos
E obrigada por tudo em nossas vidas. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja na paz do Senhor, amém? Felicíssimo e mais uma vez estar aqui ministrando a palavra do Senhor pela primeira vez com 19 anos. Amém! Irmãos, abram vossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo de número 6. E ponte em pé para lermos a palavra do Senhor. Levanta e ponte em pé, Deus quer falar contigo. Levanta e ponte em pé, Deus quer falar contigo. Levanta e ponte em pé, Deus quer falar contigo. Se tu quiser, Deus fala pra você. Diz assim a palavra do Senhor. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, as quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião, ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazerem um mandamento firme, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E assim o rei Dario assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei a respeito do edito real. Disseram: porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que és dos transportadores de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. Assim também até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram: salve ao rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel:
quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e pôs sobre a rocha da cova. Então o rei assinou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de músicas, e fugiu dele o sono. Então o rei se levantou pela manhã cedo e foi com pressa à porta dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse: o rei a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera no Deus, porque crera no seu Deus. Então ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, os quais foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte veio um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Oremos ao Senhor, graças a Deus e meu Pai. Apresenta-te, Senhor, a tua palavra, que nesta noite foi lida, Senhor. Venha falar com a tua igreja, meu Pai. Abra, Senhor, o impedimento da tua igreja, para que a tua palavra não fique apenas oculta, mas que ela possa ser entendida. Fale com eles aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Fale com eles, Senhor, aquilo que o Senhor deseja entregar, papai. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podemos encerrar? O tema da minha pregação é depositando a confiança em Deus. Amados, o livro de Daniel é um livro que fala do exílio do povo de Jerusalém, no qual, profetizado pelo profeta Jeremias, que o Império Babilônico tomaria posse de Jerusalém e a sitiaria. Jeremias 25 vai fazer uma profecia sobre o domínio da Babilônia em Jerusalém. E quando Jeremias profetiza, ele já dá o ano correto que a Babilônia seria dominada que Jerusalém seria dominada por Nabucodonosor. E por 70 anos o povo de Deus seria cativo da Babilônia. E quando Jeremias profetiza, passa-se um tempo, e no reinado do rei Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. A profecia de Jeremias se cumpriu, e o povo é levado cativo para a Babilônia. E dentre eles, Daniel, um dos filhos de Jerusalém, foi levado também cativo. E lá esse povo foi levado como escravo e sofreram porque desobedeceram a lei, esqueceram-se do Senhor. Portanto, Deus virou-lhes as costas. E por 70 anos, Deus não ouviria oração, não ouviria clamor, não ouviria petição alguma daquele povo, porque naquele momento havia uma separação, porque o povo afastou-se de Deus. E por 70 anos, Deus virou as costas para aquele povo. Tem até um hino que fala assim: ó Jerusalém, porque deixaste
terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O livro de Daniel vai contar diversas histórias. No capítulo de número 1 vai falar sobre Daniel em Babilônia, onde Daniel decide não se contaminar com as comidas do banquete do rei Nabucodonosor. No versículo de número 2, Nabucodonosor vai ter um sonho e ele vai pedir para que os sábios dê a ele o sonho e a interpretação desse sonho. Daniel dá o sonho e a interpretação do sonho. No versículo 3 ele fala sobre a imagem de ouro, que o rei Nabucodonosor estabelece uma imagem de ouro, onde aqueles que estivessem naquele reino deveriam prostrar-se e adorar aquela imagem quando a música tocasse. No versículo 5 vai falar sobre o banquete do rei Belsazar. E no versículo 4 vai falar sobre outro sonho de Nabucodonosor, onde relata uma árvore, que o rei tem um sonho de uma árvore imensa que chegava até os céus. E Daniel dá a ele a interpretação desse sonho. E o sonho se cumpre, porque Deus queria tirar Nabucodonosor do seu trono e mostrar para ele que quem dominava o mundo era o Deus Todo-Poderoso. Que Deus vai fazer Nabucodonosor descer do trono, vai fazer Nabucodonosor pastar como um gado e ser molhado pelo orvalho que desce do céu. Daniel 6 relata sobre o decreto criado para proibir os homens de fazer as suas petições ao seu Deus, senão ao rei Dario, cujo governo fora entregado após a invasão da Babilônia. No versículo 5 do livro de Daniel vai falar sobre o banquete do rei Belsazar, onde ele vai pregar os ídolos sagrados que Nabucodonosor trouxe do templo e vai fazer chacota com aquelas coisas sagradas. Então, da parte do Senhor veio a mão e escreveu a seguinte palavra: Mene, Tekel, Parsim. E o rei vai ficar apavorado por causa daquele escrito, porque ele nunca viu naquele momento ou no reinado dele coisa parecida. E a Bíblia relata que o temor dele era tão grande e o medo dele era tão intenso que as suas pernas se tremiam por causa do ocorrido. Ou seja, Daniel vai interpretar aquelas palavras, vai falar para ele: olha, rei, o Senhor ofereceu cultos a deuses pagãos, todavia ao Deus verdadeiro, a Deus que tem todo o poder, não ofereceste culto algum, pois da parte dele veio a mão que escreveu estas palavras. E o que nós aprendemos com a escritura do livro de Daniel? A escolha de Daniel. Pareceu bem a Dario constituir 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. Entre eles, escolheria 3 príncipes, dos quais Daniel era um, e Daniel havia um espírito excelente. É um privilégio para uma pessoa ser escolhida para ter um cargo alto em reino. O rei tinha 120 opções para escolher, dentre eles 3 príncipes. Daniel foi escolhido para ser um desses príncipes. Pareceu bem a Dario constituir 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. 120 presidentes. Imagina aquele reinado com aquela multidão de pessoas, 120 sendo escolhidas para serem príncipes, e 3 separados. E dentre eles Daniel é escolhido. Daniel é escolhido. A mesma coisa é quando Deus quer chamar uma pessoa, Ele pode chamar qualquer um. Existem várias pessoas aí que Deus pode escolher, mas Deus, Ele estende a mão e fala: eu vou escolher foi você. Foi você que eu escolhi para te constituir príncipe, para te constituir reinado, para te dar um reinado acima do cargo dos outros presidentes. Daniel é escolhido. Mas o texto também vai nos relatar sobre a inveja dos príncipes. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel. O texto relata que em Daniel havia um espírito excelente.
governar acima dos outros. O texto diz que pareceu verdadeiro constituir sobre eles 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. Quando o destaque ou brilho de alguém é exibido, a inveja contornando do destaque é atraída. O texto nos revela que em Daniel havia um espírito excelente. Destaque. O seu brilho pode até incomodar, mas você não pode deixar de brilhar. Independentemente das perseguições, independentemente da criação da inveja, independente do surgimento de coisas sutis contra a vida de Daniel, Daniel era fiel ao seu Deus. O texto também nos fala sobre a fidelidade. O texto revela que Daniel era fiel e nele não se achava nem vício nem culpa. O texto é explícito ao relatar que Daniel não era achado nem vício nem culpa, porque Daniel era fiel ao seu Deus. Daniel era fiel ao seu Deus. Daniel não era um Judas, Daniel não era um Pedro que por um tempo traiu Jesus. Daniel não era um Judas que por 30 moedas traiu Jesus. Daniel não era aqueles discípulos que quando Jesus foi preso, eles fugiram. Daniel era fiel. Daniel era fiel. O exemplo de Daniel faz a gente pensar sobre a importância da fidelidade. Quando se é fiel, a certeza de imperfeição é garantida. Procuram erros, mas não acham. Quando se é fiel, vão procurar erros, vão procurar brechas, mas não vão encontrar. E o povo vai procurar erros. O versículo 5 diz o seguinte: então estes homens disseram: não acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Olha quando a pessoa é fiel. Aquelas pessoas uniram-se para buscar ocasião para fazer algo contra Daniel, mas não podiam encontrar. O que eles foram fazer? Olha, se nós não achamos nada contra esse Daniel, vamos lá procurar na lei do seu Deus. Vamos lá procurar na lei do seu Deus. Talvez encontremos algum erro que diz lá na lei do seu Deus. Mas o texto diz que Daniel era fiel e ele não se achava culpa alguma. O texto também nos fala sobre a ocasião para criar um edito. Eles não acharam erros, buscaram na lei do Deus de Daniel, uniram-se para fazer um edito que proibia qualquer pessoa, no espaço de 30 dias, fazer petição a qualquer Deus, senão ao próprio rei. A sentença para aquele decreto era cova dos leões. Você já percebeu que sempre tem alguém que procura uma artimanha, que procura erros em você? E quando você dá uma brechinha, ele aponta o dedo, ó, e ainda diz repente. Quando nós damos brecha, a pessoa, ela fala assim, e ainda diz repente. Em nós há um brilho excelente, mas esse brilho ele atrai as trevas, porque as trevas não querem que o brilho nosso se estabeleça sobre ela. Mas o que Jesus falou? No mundo brilha a vossa luz. A vossa luz brilha diante do mundo. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não puderam prevalecer contra a luz. A luz prevaleceu. A luz é quem é Jesus. Mas Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Em nós esse brilho é estabelecido. E eles procuraram a ocasião. E a ocasião foi encontrada porque Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel orava. Olha onde eles foram procurar uma ocasião. Na oração. Olha onde eles foram procurar defeito. Na oração. Criar
vezes ao dia, como era de costume. É uma interessante. Dentro do seu quarto havia janelas que eram abertas de frente para Jerusalém. Daniel olhava para Jerusalém e lembrava da profecia de Jeremias, capítulo de número 25. E lá ele orava, independentemente do decreto assinado, ele orava, como era de costume. Ele soube: olha, o decreto foi assinado, mas eu vou orar. Eu quero ver quem vai proibir de orar. Podem fazer decretos para o rei assinar. Ameaça com covas não vão me intimidar. Não troco minha fé. Não cesso de orar. Daqui eu não vou sair. Aqui é o meu lugar. Ei, podem preparar covas, leões, as jaulas. Podem aterrar na forca, ou mesmo fornalhas 7 vezes aquecidas. Isso não me intimida, pois o Deus a quem eu sirvo é de quem todas me livra, pois é Ele quem me guarda, me protege, me ampara, me vigia noite e dia e noite. Ele é meu guarda, Ele é minha salvação, nele eu tenho proteção, pois eu vivo em oração. Eu não cesso de orar, eu não paro de orar. Era o que Daniel fazia, mas mesmo o decreto sendo assinado, ele vai entrar no teu quarto, vai ver Jerusalém e vai orar. 3 vezes ele ora por dia, e a gente não ora nem uma vez, nem na hora que vai dormir, tampouco quando levanta, tampouco na hora do almoço, tampouco para agradecer, tampouco para entoar um louvor em gratidão ao Senhor. Mas Daniel era diferenciado. Daniel nos ensina, Ana também nos ensina, para termos conexão, o negócio é joelho no chão. Para ter resposta, o negócio é joelho no chão. O negócio é oração. Ô Daniel, o decreto foi assinado. O que é que você vai fazer? Eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou orar. O texto também nos fala sobre a harmonização por causa da fé. Devido à devoção a Deus, aqueles homens acharam Daniel orando e suplicando a Deus. Então apresentaram-se ao rei sobre o decreto, sobre o edito assinado. Por causa do edito assinado, a sentença deveria ser cova dos leões. A fé de Daniel foi o motivo para eles criarem um decreto e proibido de orar. Criaram um decreto, mas por causa da fé que ele tinha em Deus, ele não parou. Ele não parou de orar. O texto também nos fala sobre as orientações do rei. O rei ordena que lançasse Daniel na cova dos leões, mas como ficou abatido por causa da sentença, orientou a Daniel: ô Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, Ele te livrará. A orientação do rei Dario foi: Daniel, o seu Deus, a quem tu continuamente serve, Ele te livrará. Olha que interessante, o rei Dario não conhecia o Deus de Daniel, o rei Dario não conhecia as leis, o rei Dario não conhecia os poderes do Deus de Israel, o rei Dario não conhecia as maravilhas do Deus de Daniel. Todavia, a orientação dele é: olhe ao teu Deus, o teu Deus a quem tu continuamente serve, Ele te livrará. Aleluia. Ele te livrará. E o rei, o texto também nos fala sobre o lamento do rei. O texto diz que o rei amava tanto Daniel, que ao saber que Daniel foi preparando, ele ficou triste. E ele fez de tudo para que aquela sentença não fosse cumprida. Mas olha a acusação do rei: o Senhor assinou o edito. O Senhor assinou o edito. E esse edito não pode ser revogado. Está assinado segundo a lei dos medos e dos persas. Não pode ser revogado esse edito. E o rei ficou penalizado por causa da sentença. Porque Daniel era amigo do rei. Daniel tinha uma amizade com o rei. Mas por causa daquele decreto, o rei ficou penalizado. O rei ficou penalizado. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que és um dos transportadores de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste.
assim até o pôr do sol trabalhou para salvar. A conexão de Daniel com era tão intensa que o rei propôs salvá-lo e livrá-lo daquela sentença. Mas vem os acusadores e falam para o rei: tu não pode revogar o decreto segundo a lei dos medos e os persas. Mas o rei manda chama Daniel lá, lança-o na cova dos leões. Lançaram Daniel na cova dos leões. Daniel cai lá na cova dos leões. E o rei vai se lamentar. O texto também nos fala que ainda há esperança quando tudo parece que acabou. Quando tudo parece que acabou. Versículo 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Então o rei se levantou pela manhã cedo e foi com pressa à cova dos leões. O rei, de tanto lamentar por Daniel, deixou ele ser lançado lá, mas ele fala: Daniel, o teu Deus pode te livrar. Mas o texto nos fala que ainda há esperança quando tudo parece que acabou. O texto nos diz que o rei ficou penalizado. À noite ele ficou em jejum e nem permitiu que chegasse à tua presença instrumentos de música. Olha o que o versículo 20 diz: e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei Daniel, servo do Deus vivo, seria acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano algum, porque achado inocente diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. O rei vai à cova dos leões, lamentando-se: meu amigo morreu, perdi o meu amigo. E quando ele chama Daniel, ele fala que ele chama com voz triste: Daniel, servo do Deus vivo, acaso o teu Deus tenha podido livrar-te da boca dos leões, tenha podido livrar-te dos leões? Mas quando ele chega lá, ele tem uma surpresa. Ele chama Daniel com voz triste. Daniel responde com voz aguçada: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. O rei naquele momento achava que não tinha esperança, parecia que tudo havia acabado, mas quando ele chega lá, uma surpresa ele tem. Daniel responde a ele com voz aguçada: o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. A presença do rei faz com que o seu apetite fosse perdido, mas ao chegar na cova e com voz triste clamar por Daniel, a sua surpresa foi ouvir a voz do seu amigo, e imediatamente o seu semblante mudou, pois havia esperança. Mesmo quando tudo parece que acabou, ainda há esperança. Mesmo que a sentença seja morte, ainda há esperança. Porque o homem talvez não pode revogar, mas Deus, ele revoga a sentença. Mas Deus, ele inverte a sentença. E o rei manda imediatamente tira Daniel daí rápido. Tiraram Daniel de lá. A sentença foi invertida. O rei ordena: tire Daniel daí. Agora sabe o que vocês vão fazer? Vai lá atrás daqueles acusadores. Vai lá atrás daqueles que queriam mal de Daniel. Peguem todos eles e lancem na cova dos leões. O rei ordena que os responsáveis que acusaram Daniel fossem lançados na cova dos leões, com seus filhos e mulheres. E ainda não havia chegado ao fundo da cova quando os leões esmigalharam os seus ossos. A sentença que era para a morte de Daniel foi revogada
sócios deles. E tem consequência. Além dos acusadores, foi levado mulheres e filhos. A família toda foi lançada lá dentro. Por causa de acusadores, a família toda paga o preço. A família toda é levada, a família toda é jogada lá dentro. A família toda é levada para ser lançada na prova dos leões. Por confiar tanto em Deus, Daniel, em meio a tantos problemas, não deixa de orar. E por causa da sua devoção a Deus, enviou o Senhor seu anjo para fechar a boca dos leões e livrar Daniel. E você? Em quem tem se depositado a sua fidelidade? Daniel confiava tanto em Deus que mesmo o edito sendo assinado, não negou a sua fé no seu Deus. Aprendemos com esta história as seguintes coisas: depositar a confiança em Deus. Mesmo Jerusalém sendo sitiada, Daniel continua confiando no seu Deus. Mesmo o decreto sendo assinado, Daniel continua com a sua fidelidade no seu Deus. Nós aprendemos também a ser exemplos e adquirir créditos com Deus. Porque Daniel não apenas falava, Daniel também tinha crédito com Deus. Daniel estava na base do jejum. Eu não quero me contaminar com os banquetes do rei Nabucodonosor. O povo foi esquecido por 70 anos. Deus tinha virado as costas. Mas lá no céu tem alguém falando para Deus: Senhor, olha lá, Daniel está fazendo jejum. Mas eu não posso olhar para a aflição dos que foram levados cativos. Mas Senhor, olha lá, o Daniel está fazendo jejum. Ele não quer se contaminar. Ele não quer se contaminar com o banquete. Não quer se contaminar com os manjares do rei Nabucodonosor. Daniel está ganhando crédito com Deus. Nós aprendemos também com esse texto que há esperança quando tudo parece estar perdido. Nós aprendemos também que o decreto pode mudar. Nós aprendemos que o decreto pode mudar. O decreto que era para a morte vai ser revogado para os acusadores. Aquele que o criou vai sofrer as consequências do decreto criado por ele mesmo. Nós aprendemos que Deus é socorro para os que o buscam. Daniel orava, Daniel buscava, Daniel depositava a sua confiança no Deus que ele servia. E Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Daniel confiava tanto no Senhor que o Senhor livrou da boca dos leões. Aprenda uma coisa: Deus não te livra da prova, Ele te livra na prova. Deus não te livra da prova, Ele te livra na prova. Você acha que Deus livrou aqueles 3 jovens na fornalha? Não, Deus livrou eles dentro da fornalha. Deus não livrou Daniel da cova, Ele livrou Daniel lá na cova. Daniel, tu vais descer a cova, mas é lá, Daniel, é lá que eu vou me revelar a você, é lá que eu vou mostrar a você que eu sou contigo, é lá que eu vou mostrar a você que eu sou teu Deus, independentemente do decreto assinado. Deposite hoje a sua confiança no Senhor. Aleluia. Ele salva e livra. Confie nele, pois ele é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Olha o que o versículo, capítulo 6, versículo 27 de Daniel diz: Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este é o nosso Deus. Ele salva, Ele protege, Ele dá livramento, Ele faz maravilhas no céu e na terra, porque Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Vou cantar uma música que creio eu que os irmãos já conhecem. Ela diz assim: fala, Daniel, o que aconteceu? Eu tenho uma cova para eu entrar. Conta, Daniel, o que vais fazer? Eu também não sei o jeito
entrar na cova e o leão vai dormir. Durante aquela noite, o rei não descansou por causa de Daniel. Até os músicos dispensou. A população pensou, vamos ver Daniel na cova, morrendo, morrer. Mas se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Daniel caiu na cova, o povo se espantou, passaram horas em lutos, nenhum grito se escutou. De manhã bem cedinho, o rei foi lá pra ver, voltou maravilhado com Daniel a dizer: naquela noite eu pude ver a presença de Deus a me envolver. E em cada volta que o leão dava em mim, eu ouvia uma voz me falando assim: calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante essa prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí em travesseiro desde em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante essa prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí em travesseiro desde em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não. O leão me escutou, eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante essa prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí é travesseiro desde em cima do leão. Durante aquela noite foi só glória e unção. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Naquele momento que Daniel estava naquela cova, o Senhor envia o anjo para livrá-lo das garras dos leões. E Deus ainda tem cuidado de você, ainda que você ache que Ele não tem cuidado, mas para Ele cuidar de você, faça as coisas dEle, faça para Ele com amor. Não deixe as coisas de Deus serem feitas de balde, faça com amor, faça com amor. Porque as coisas de Deus são sagradas. As coisas de Deus são sagradas. Tem muita gente que acha que o púlpito é lugar para qualquer um. Não é não. Púlpito é lugar sagrado. A palavra, ela é sagrada. A palavra, ela é sagrada. As coisas para Deus são sagradas. Você acha que era qualquer um que podia entrar no templo? Não. Entrava lá somente pessoas que queriam ouvir a verdade. Entrava lá somente pessoas que queriam alimentar-se da palavra do Senhor. E quando nós temos crédito com Deus, nós sabemos que Ele é poderoso para livrarmos das ciladas do inimigo. Ele é poderoso
para nos salvar. Ele é poderoso para nos levar muito além daquilo que nós imaginamos. Amém. E esse ano de divindade, Aleluia. nossa palavra, pastor. Glória a Deus. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Eu estou continuando abençoando o nosso irmão, esse ministério, cada dia mais e mais. Vamos colocar de pé? Lembra hoje, irmão, na quinta-feira nós temos culto aqui na igreja, às 7 da noite, e domingo às 9 da manhã, escola bíblica dominical, e também à noite, culto de louvor e adoração. Venha para a escola dominical, venha aprender mais Jesus, mais desse Deus. Nós estamos estudando sobre a vida de Jó. Também aprendendo um pouquinho sobre o sofrimento do obedecido a Deus. Feche seus olhos. Vamos entregar a bênção do Senhor nosso Deus. Que o Senhor essa noite te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre a sua vida o teu rosto santo e derrama sobre ti a tua misericórdia. Que o Senhor levante sobre você agora, sobre a sua família, o teu rosto e te conceda a paz. Eu invoco sobre a sua vida o nome do Deus Todo-Poderoso e no precioso nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu ministro a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, desde agora e para todo sempre. Povo de Deus, amém? Amém. Aleluia! Glória a Deus.